SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores aqui do estado de Santa Catarina. O SINT que está conosco aqui no Floripa em Foco, sempre às quartas-feiras a partir das 2h30 da tarde. E toda quarta-feira tem a reapresentação do Floripa em Foco a partir das 22 horas. E é com muito prazer que recebemos novamente, nesta semana, a professora aposentada Claudete Mitman. Bem-vinda, professora. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Mais uma vez a gente está aqui para discutir educação. Muito bem. A aposentada, a professora Claudete Mitman, cuida justamente da Secretaria dos Aposentados do SINT. Mas esse é só o título, né? Porque ali se chuta, faz gol, comemora. O sindicato ele tem uma direção colegiada. Isso. Então, todos fazem tudo. Tem tarefa, você tem que fazer. Você não vai cuidar só da sua pasta, você é inserida no todo do sindicato, na função geral do sindicato. E tarefas não faltam, né? Tarefas não faltam, com certeza. Sobram. E agora apareceu mais uma assim, né? Mais um pequeno incêndio para apagar, devido a algumas declarações do nosso secretário de Estado da Educação, que é o senhor... Eduardo Deschamps. Eduardo Deschamps. Ele, aliás, era dono de faculdade, universidade? Ele foi reitor da FURB. E, na realidade, ele foi professor de faculdade, mas de faculdade privada, da rede privada. Então, a primeira experiência de contato dele com a rede pública é como secretário de Educação. Ah, ele não conhece ele está tendo contato agora e está vendo a realidade que está posta aí, né? Vai ver que por isso, então, é que ele está defendendo a enturmação das classes escolares, porque ele não conhece, assim, no chão da fábrica, como é que a coisa funciona. Para o telespectador e internauta entender o que a gente está conversando, sobre o que vamos conversar, existe uma lei, a Lei 170, é estadual ou federal essa lei, professor? Na realidade, essa é uma lei, quando foi aprovada a nova LDB, ela previa que estados e municípios criassem os seus sistemas estaduais e municipais de ensino. Certo. Sempre, claro, respeitando os princípios constitucionais e da LDB, que é a lei maior é a lei federal. Sim. E em 89, me parece, ela é de 89, sim. Inclusive, eu fiz parte da comissão de elaboração dessa lei. Olha. Então, foi uma discussão muito proveitosa, foi uma briga que o SINT empreendeu na época, porque na época a discussão era de se aumentar o tempo da duração da aula para 1 hora, e também nós tínhamos o mesmo problema de superlotação das salas de aula. Já em 89? Já, muito antes disso. A gente sempre teve esse embate. Quando o secretário diz que só agora, ele provavelmente desconhece a história do sindicato e os nossos embates, né? Com todo o respeito, isso é uma democracia, ele pode... Ele pode falar o que quiser e arcar com exatamente. Ele pode falar o que quiser, mas como é que eu vou dizer para você? Se você faz uma declaração que você não tem uma fundamentação, uma base substanciosa, você acaba correndo o risco de receber respostas à altura, né? O secretário de Estado tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, o que acontece? Quando nós discutimos essa lei, eu não sei se você sabe que, geralmente, esse tipo de lei ela tem que ser de origem do Executivo. Ele é que tem que propor. Isso. E nós nos propusemos, juntamente com o deputado Pedro Czai, na época, a discutir um projeto de lei do Sistema Estadual de Ensino que iria normatizar algumas questões que para nós eram importantes. Como a lotação. Exatamente, como o número de alunos por sala, como o tamanho de sala, como, por exemplo, na época nós conseguimos aprovar a inclusão de sociologia e filosofia como conteúdo e disciplina obrigatória. Que tinha Santa Catarina foi o primeiro estado
que conseguiu essa aprovação, porque ela continuava como conteúdo. Mas se você tem uma disciplina como conteúdo, ela se dilui nas demais disciplinas. Você é um professor de português, se você trabalha lá um texto filosófico, entre aspas, você está dando filosofia. Estava diluída Exatamente. entre as E quando você estabelece que ela é disciplina e conteúdo obrigatório, é necessário abrir concurso e contratar professores habilitados para a área. Isso entrou na lei, Na lei lá 170. em 89. Também, na época, uma briga histórica do sindicato, nós conseguimos aprovar o ensino de artes como disciplina e conteúdo obrigatório para toda a educação básica, que seria desde a pré-escola até o ensino médio. Porque artes, nos anos iniciais, era só conteúdo. Só conteúdo. Não era disciplina obrigatória. E hoje as escolas particulares mais avançadas têm arte, tem música, tem teatro. Com certeza. Então, a discussão, na época, eu também, como eu sou professora de séries iniciais, entendendo a necessidade da criançada ter uma educação que abrangesse tudo, a gente conseguiu, e também para que os professores de primeira a quarta série tivessem um tempinho maior de preparação, porque quando o professor de artes entra na sala de aula, o professor de séries iniciais ele vai ter um tempo para sentar, corrigir seus cadernos e tal. Então, nós temos educação física e o ensino de artes, que são outros professores que entram em sala para ministrar aula. E com isso deu uma folguinha para o professor de anos iniciais, que é o carregador de piano, que trabalhava de quinta a sexta, sem folga, né? Até agora, recentemente, inclusive, foi conseguida a remuneração, né? Para o professor preparar suas aulas. Foi conseguir, na realidade, o que se conseguiu, a Lei 170, ela prevê 1/3 de hora-atividade. Hora-atividade. E o nosso objetivo com a aprovação de artes também como disciplina e conteúdo obrigatório para os professores de séries iniciais, foi nesse sentido, de possibilitar que os professores de série, agora anos iniciais, também tivessem um período livre de preparação, que seria uma hora-atividade. Só que não, o percentual que esses professores têm de hora-atividade, ele não contempla aquilo que estabelece a lei do piso nacional. Não é não, suficiente. Porque por 40 horas, se tu fizer o cálculo, 30%, na realidade é 30,3%. Se você fizer o cálculo, seriam 12 horas. E o professor ele tem 8 horas. Entende? No entendimento do senhor secretário, a hora-atividade é hora-relógio, não é hora-aula. Então, tem toda uma polêmica, mas nós não vamos entrar nisso. A aula hoje dura 50 minutos, né? É 48 minutos. E foi estabelecido o tempo também na Lei 170. Antes era quanto? Era 45, o governo queria passar para 1 hora, e daí, depois de muita polêmica e muita discussão, inclusive com o executivo entrando com um substitutivo global, foram feitas negociações, uma luta muito grande, nós conseguimos estabelecer o tempo de 48 minutos, tá? Em lei. Pois é, e o tempo voa, e o nosso secretário de Estado, então, da Educação, declarou a uma rádio na cidade de Criciúma, né, de que o Sint está fazendo uso eleitoreiro, né, dessa proposta dele, secretário, de enturmar. Mas qualquer cidadão que olhe vai ver, né, que uma sala com mais de 25 alunos é impraticável, né? Com certeza. Um barulhinho que um faz já põe fogo em toda a turma, né? Como é que vai manter a ordem e fazer o ensino render, né? Manter a ordem é só um detalhe. Como é que vão aprender 45 por sala? E não é só isso, né? Tem outras implicações. Porque se você parar para pensar na questão pedagógica, não só disciplinar, quando você trabalha, você tem dentro da sala de aula, você não tem uma turma homogênea. Você tem aquele que pega as coisas com mais facilidade, aquele outro mediano, outro que tu precisa sentar do lado dele para dar uma atenção específica. Se você tem 40 alunos... Vai ser impossível. Impossível. Você vai dar, por exemplo, uma aula de redação. Uma aula de redação, para você trabalhar uma aula de redação bem dada, é quase que uma atenção individual para o aluno. Como é que o professor vai fazer isso? Fora que você imagina
O professor de primeira a quarta série, ele tem 2 turmas, porque ele é unidocente, ele dá todas as disciplinas, Sim. fora artes e educação física. Agora, um professor que trabalha, vamos dizer, com matemática, para 40 horas, geralmente, ele tem 5, 6 turmas, sabe? Com 40 alunos, vamos dizer 5 turmas, com 40 alunos cada um. São 200 alunos que ele tem que atender, isso é o mínimo. Se ele tiver E daí só ele tem que 40 fazer horas. isso. E aí ele tem que fazer prova, ele tem que corrigir, ele tem que explicar, ele tem que preparar aula. Caramba, para 200 filhos... E não é impossível, fácil, né? impossível. Não é fácil. A qualidade do ensino A vai qualidade sofrer. vai cair drasticamente. E por que o secretário está propondo essa enturmação? Por Na questão realidade, econômica? é questão econômica. Puramente. Economizar com professores. Economizar, o discurso é economizar para poder descompactar a carreira. Para poder aplicar em outras áreas. Ele diz que Ah, vai aplicar na o problema é o descompactação. salário, então. Só que nós não queremos a descompactação da carreira dessa forma. Nós queremos prejuízo de em outros. prejuízo pedagógico, trazendo problemas para as crianças, trazendo problemas para os professores, tornando impossível você fazer um trabalho decente em sala de aula. Então, ele foi muito claro. Quando nós conversamos com o secretário, ele disse claramente que Santa Catarina tem a relação professor-aluno muito baixa. Seria um professor para cada 10 ou 12 alunos, quando o ideal seria 1 para 20. Só que no cálculo de Santa Catarina, o que eles fazem? Eles colocam o pessoal que está afastado, mas que é da área de educação nesse cálculo. Os auxiliares de sala. Eles colocam o pessoal que está na Secretaria de Educação, que está nas SDRs, porque são todos concursados com professores, mas não estão atuando. Claro. Então, eles pegam esse bolo todo, Os que estão na sala e os que não estão na sala. colocam no bolo, dividem pelo número de alunos. É claro que a 10. conta não vai fechar, né? É tentar torcer os números dessa Exatamente. forma. Né? Então, eles querem diminuir o número de ACTs, não por concurso público, mas por demissão. Os ACTs é que vão pagar o pato. Com certeza. Tá. Professor, então a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos explicar o que é esse mapinha que um próprio professor do CINT desenvolveu, né? Que mostra como é que é uma sala de aula, como é que devem ficar colocadas as carteiras e prova por A mais B matematicamente que é impossível se colocar 45 alunos dentro de uma sala de aula. Já voltamos com o Floripa em Foco do CINT com a professora Claudete Mitman, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. CINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.cint-sc.org.br. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, nesta semana com a professora Claudete Mitman, que cuida da Secretaria de Aposentados. Mas, como o SINT, ela já falou, tem uma diretoria colegiada, né? Todo mundo chuta, comemora, reivindica, propõe e executa, né? E a gente está conversando com a professora Claudete Mitman sobre a enturmação que o secretário de Estado da Educação está propondo. Enturmação é juntar turmas, pegar uma turma de 25 alunos e juntar mais 20 alunos, né? Diminuir o número de turmas, assim diminuir o número de professores e assim fazer economia. Só que imagine você, se com 25 alunos numa sala de aula já é complicado manter a ordem, conseguir fazer todos aprenderem, imagine você com 45 alunos, né? A zoeira que vai ser. Quem foi o professor? Pedro, pode mostrar, pode botar na tela esse mapa? Quem foi o professor que desenhou? Não tenho ali o nome dele. Bom, tá aqui, ele ó. mandou para nós pelo Facebook. E Tá. A gente achou bem interessante e resolveu usar. Isso. Vocês podem ver aí, então, que uma sala de aula padrão aqui em Santa Catarina tem 6 metros por 8 metros. O professor tem que ter um espaço de 2,5 metros quadrados para a sua mesa e para a sala, E a a área área de de circulação. circulação. O quadro negro tem que ficar, no mínimo, 1,5 metro longe do primeiro aluno da primeira carteira. E isso sobra espaço para colocar 25 alunos. Obedecendo o critério da Lei 170, que ela é baseada na recomendação internacional da Organização Mundial da Saúde, que esse é o critério mínimo de qualidade para trabalho em sala de aula. Se tiver menos alunos, melhor ainda. Melhor ainda. Então, o que acontece? O governo está querendo deixar de levar em consideração a área do corredor interno, que nesse caso aqui sobrariam 25 centímetros. O corredor entre uma carteira e outra, isso, né? Não, assim, você tem o espaço reservado ao aluno, que é de 1,30 m, mais 25 centímetros. Entre uma de corredor livre, e daí você tem mais 1,30 m, que é da outra carteira do aluno. Sim. Certo? Então, esse é o cálculo que deve ser feito. Só que o governo, quando propõe isso, ele quer juntar mais para poder caber mais alunos. E nós temos uma coisa que a Constituição prevê e a LDB prevê. A educação inclusiva. Onde você tem que dar atendimento a todos, inclusive os portadores de necessidades especiais, sejam quais forem. Cadeirantes. Exatamente. Todo mundo. Tem alunos com problema de obesidade e tal, que tem... que precisam de um espaço maior, isso é a realidade da sociedade atual. Né? E isso não comporta essa proposta Não, como é que um cadeirante, por exemplo, vai se mover nessa área? Corredor de 25 Exatamente. centímetros. Fora, por exemplo, se você tem um deficiente visual, ele precisa de um espaço para se locomover. Ele não pode se locomover num espaço muito estreito. Certo. E não interessa se tem ou não tem aluno com necessidade especial na sala de aula. A escola tem que seguir o padrão. Certo. Porque se esse aluno não está ali, ele pode vir a estar. E eu quero só abrir um parênteses rapidinho. Eu estudei numa escola pública, né? E criança, né? E depois de grande, e bem grande, eu fui ser professor ali. Foi um choque, professora. Ver que a sala parecia muito maior quando eu era criança. Quando a gente é criança, o espaço parece maior. Mesmo assim, 45 dentro de uma sala de aula. Então, o nosso secretário de Estado está propondo isso e tem data para começar a aplicar ou está em discussão? Na realidade, como é que está essa discussão com o SINT? Na realidade, a normativa encaminhada para as escolas foi que começasse a ser aplicado no dia 1º de maio, 30 de abril a 1º de maio, que já começasse a ser aplicado. Já estaria vigente. E por isso esse movimento em todo o estado de Santa Catarina. Espontâneo até por parte de alunos. Por parte dos alunos. E a coisa mais linda é que a criançada está indo para a rua e dizendo: nós não aceitamos isso. Nós temos municípios pequenininhos, como Palmitos e Caibi, que são municípios muito pequenos. Lá no extremo oeste. Exatamente.
eles colocaram 700 alunos de ensino médio na rua, foram para a rua e disseram, nós não aceitamos. Enturmação. Enturmação. Tem escolas sem aula por conta disso, né? Os alunos estão... E aí o que está acontecendo? Nós orientamos as regionais a fazerem denúncia no Ministério Público, porque isso é contra a lei, e a maioria dos promotores estão dando ganho de causa para a sociedade, não é nem para os professores. Porque quem está fazendo o movimento todo... É a sociedade. É a sociedade, são os pais e os alunos. O Sint, claro, ele orienta, ele incentiva, porque a nossa função é educar para a cidadania. Um ato desses é um ato de cidadania. Pois é. E isso não é ideia de um governo que diz que a educação é a base de tudo, né? Que é desenvolvimento, progresso. E lança um pacto pela educação, com pompa e circunstância, dizendo que ele vai fazer uma revolução na educação do Estado. Não é dessa forma. Vai ver que a pompa e circunstância é o nome daquela música que eles tocam no fundo, né? Pode ser, pode ser. Pois então, professora. E o que o Sint está recomendando, então? Que se organizem, que vão ao Ministério Público. Exatamente. E como é que documenta isso? Como é que o nosso departamento jurídico já assessora, ele já orientou que documentos é necessário fazer, como as comunidades têm que fazer, porque quando você vai fazer uma denúncia dessa ao Ministério Público, você tem que estar embasado na lei, você também não pode fazer de qualquer forma, né? Então, documentar é importante, e o que está acontecendo é que pais se formem comissões de pais, alunos e professores para entregar essas denúncias ao Ministério Público, porque o Ministério Público, é claro, ele defende as demandas da sociedade como um todo. Entende? E rapidamente, não é uma coisa muito morosa. Então, e pedir também para que seja feita a medição das salas de aula, né? Porque você tem que seguir todo um padrão ergonométrico de uso do espaço físico. Então, você não pode simplesmente fazer de qualquer forma, principalmente se tratando de educação. E o secretário de Estado, nessa entrevista a essa rádio na cidade de Criciúma, no sul do estado, disse que o Sint está fazendo isso, esse questionamento em cima da enturmação, porque o Sint está em processo eleitoral e queria fazer uso político? É isso que ele falou ou eu que estou botando na boca dele? Não, falou. Ele, como eu disse, ele pode falar o que ele quiser, pensar o que ele quiser, ele é um cidadão livre. Agora, o processo eleitoral é um processo que se dá em todas as instâncias da sociedade. Nós elegemos prefeito, elegemos vereadores, elegemos síndico, elegemos APP. E como toda a sociedade é organizada, o Sint também tem o seu período de processo eleitoral. Então, quando nós fizemos toda a campanha de vistoria nas escolas pelo Corpo de Bombeiros, também estávamos fazendo. Será que seria processo eleitoral? Não. O Sint está fazendo porque, neste momento, está ocorrendo esse fato. E o Sint vai continuar fazendo sempre que se fizer necessário para defender uma escola de qualidade. Inclusive, problemas de estrutura física nas escolas. A merenda já virou um grande agora problema. Pode se preparar que está vindo o embate por aí. Da merenda? Da questão da merenda. Nós já caiu a qualidade, ficou mais cara. Nós já recebemos um dossiê do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Santa Catarina. Dizendo que estão se movimentando nesse sentido, então eu já estou alertando que pode vir e não partiu nem do Sint. Então é aquela história, né? E eu acho chato quando se faz uma alegação que o Sint está usando de forma eleitoreira. Quem usa esse tipo de coisa de forma eleitoreira são os partidos políticos. Certo. Pedro, faz favor pedir ao João que traga um jornal Ovo no Colombo, que está aí na... o Sint está entrando junto nesse jornal. Sim, esse jornal é um jornal de todos os sindicatos, que foi feito em parceria. Isso, todos os sindicatos de trabalhadores. Obrigado, Pedro. Do Serviço Público de Santa Catarina. Isso, está aqui o Ovo no Colombo, né?
que participa o Sint, o pessoal da energia Sintesp, elétrica, dos servidores públicos, isso, vários, né? Todos dos sindicatos de serviço público do Estado de Santa Catarina. Que juntos estão denunciando esse desmonte generalizado, né? E que, aliás, também, né, professora Claudete, é o mote da 4ª Marcha dos Catarinenses, que acontece nesse 8 de maio aqui em Florianópolis. Hoje às 14 horas, né? Hoje, porque hoje é quarta-feira, né? A Marcha dos Catarinenses justamente busca alertar a sociedade sobre esse desmonte da estrutura pública, né? Que o Estado promove. E o que o Sint propõe em cima dessa questão do desmonte? Qual que é a visão, a opinião do Sint para fechar? Aqui, ó, que justamente tem uma fotografia de uma escola em ruínas. Né? Aconteceu essa escola que caiu em Biguaçu ali. Isso. Para fechar, então, qual é a visão do Sint sobre esse desmonte do Estado, professora? Então, na Marcha dos Catarinenses, o Sint vai fazer a denúncia da situação precária das escolas, da reenturmação, do problema da aplicação do piso, todas essas questões que nós viemos pautando durante esse tempo todo e que todos os sindicatos, todas as entidades sociais, como é a educação, ela afeta a comunidade, a sociedade como um todo. Então, a pauta do Sint é nesse sentido. E o jornal vai estar sendo distribuído à população. Exatamente, vai estar sendo distribuído para a população. Nesse 8 de março. Pois então, professora, essa nossa conversa vai estar breve no site do Sint, www.sint.org.br. Sint.org.br, né? E está dando repercussão, inclusive. Sim, a gente sentou, discutiu e entendeu que deveríamos colocar no YouTube todas as falas, porque a gente tem elencado assuntos que são pertinentes à categoria, e que a categoria tem interesse de ouvir a discussão. A nossa base tem acessado, tem visto, e eu acho interessante porque a TV Floripa é uma TV comunitária, e ela é assim que uma TV comunitária deve fazer o seu papel, né? Levar informação a todo o pessoal. Eu ontem tentei assistir um telejornal, não consegui, viu? Não consegui, é muita notícia negativa. Eu também não consigo mais. Não, né? Não. Será que tem alguém que assiste isso, professor? Tem, deve ter. Deve ter, né? Então, eu assisto quando tem algum assunto específico que me interessa. E só também, né? Chega de futebol, enfim. Que bom que existe a TV comunitária, né? Para ser um canal de comunicação. Vamos fazer que ela se torne cada dia mais e mais forte. Isso, professora, com a ajuda do Sint também. Obrigado pela presença. Felicidade. Obrigado para você. E você, telespectador e internauta, não perca a reprise do Floripa em Foco todo dia a partir das 22 horas. Tanto no canal 4 da NET aqui para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.sint-sc.org.br.